de hoje eu vou contar algumas coisas que eu não gostaria de contar, mas que eu acho que são importantes aí pra vocês terem um pouquinho mais de atenção com detalhes, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês perrengues diabéticos, então você quer saber aí os 4 maiores perrengues que eu passei sendo diabética, é só continuar assistindo esse vídeo. O primeiro perrengue aconteceu numa viagem, viagens, né? Sempre dá alguma coisa. Eu fiz uma viagem para São Bento de Sapucaí, aqui em São Paulo, é uma cidadezinha do interior. E nessa cidade do interior tem uma pedra que se chama Pedra do Baú, que é uma trilha tranquila para você fazer e tal. Que foi logo quando eu fui diagnosticada, eu acho, tipo, não tinha nem 2 anos de diagnóstico. E aí eu fui fazer essa viagem, fui fazer essa trilha, estava me achando a rainha das trilhas, a pessoa cheia de resistência, né? Atleta, e fui lá, falei, hipoglicemia acontece, mas é bem raro, né? Então vamos lá. Levei meus insumos comigo, só que na subida da trilha eu tive uma hipoglicemia quando cheguei lá em cima da Pedra do Baú, linda, vista maravilhosa, incrível. Falei, ótimo, vou corrigir aqui. Só que era minha última correção de hipoglicemia. Eu tinha levado, tipo, esses carboidratos em gel, sabe? Pra atleta mesmo, pra alta performance e tal. É um carboidrato simples, então ele é ótimo pra corrigir a hipoglicemia. E aí eu falei, acho que dá pra descer, a glicemia vai subir bastante com isso aqui, porque esse que eu tinha era mais de 20 gramas de carboidrato, então ia subir bastante mesmo a minha glicemia. E aí, meus amores, na descida, quando tava perto de chegar no final, eu fui medir a glicemia de novo, porque eu tava me sentindo meio tonta. Eu tava com hipo de novo. Tava com uma hipoglicemia de 67, eu estava no meio do caminho e eu comecei a ter uma crise de pânico, porque eu achei que eu ia morrer ali. Eu ia desmaiar e ia acabar minha vida com uma hipoglicemia lá. Meu marido saiu correndo, desesperado, até uma lanchonete que tinha, assim, uns 10 minutos de caminhada, enquanto eu tinha que ficar esperando sentada lá, porque se eu andasse muito mais e eu corresse na velocidade que eu estava querendo correr, possivelmente eu ia piorar a minha hipoglicemia. E aí eu fiquei sentadinha esperando meu marido, né? Na época eu não utilizava bomba de insulina, então não tinha como parar a infusão de insulina, então não tinha como fazer com que essa hipoglicemia não piorasse. Então eu tive que ficar parada mesmo esperando ele desceu, conseguiu achar a lanchonete, me trouxe uma Coca-Cola, que foi a única coisa que tinha lá, e corrigi essa hipoglicemia, mas passei por um sufoco, porque eu fiquei desesperada, né? E toda vez que eu tenho uma hipoglicemia que eu não tenho nada pra corrigir, eu entro em desespero, porque assim como todo diabético, eu também tenho medo de morrer. Foi um perrengue diabético, mas ao mesmo tempo foi um pouco de responsabilidade da minha parte de não ter levado mais correção pra hipoglicemia do que o que eu tinha levado. Eu só levei pra uma e eu tive 2 no caso, né? Então, né? O segundo perrengue diabético também foi parcialmente ali uma irresponsabilidade, mas eu meio que já tinha me preparado pra isso, que foi nessa última viagem que eu fiz, sempre em viagens, né? Voltando no avião de Aruba pra cá, né? Pra São Paulo. Na verdade a gente fez uma conexão na Bolívia e da Bolívia a gente voltou direto pra São Paulo. Eu já tinha deixado na bolsa mais próxima de mim, né? Na bolsa que eu ia deixar embaixo do banco da frente, os meus insumos pra caso eu precisasse encher o cartucho de insulina. Só que eu achei que eu tinha unidades suficientes ali pra encher, só que no caso acabou no meio. Eu não recomendo isso pra ninguém, tá? Eu sei que o ambiente do avião é um ambiente muito sujo pra você fazer esse tipo de coisa, então infelizmente é um pouco complicado você encher o seu cartucho de insulina em qualquer lugar, e eu não recomendo mesmo vocês fazerem isso, só que eu não poderia deixar de encher o cartucho porque eu ia ficar sem insulina por muito tempo, e ficar sem insulina por muito tempo ia me causar uma hiperglicemia que possivelmente eu ia ter muito mais dor de cabeça do que se eu simplesmente enchesse meu cartucho ali mesmo dentro do avião, por mais sujo que ele fosse, tá? Então eu tinha assim os meus álcool 70, eu passei em tudo quanto é parte que encostar ali, passei na minha mão, passei no banco, passei na mesinha, né, na mesinha retrátil da cadeira, passei em tudo, mas mesmo assim o ambiente do avião, a gente sabe que o ar é muito sujo, né? Então, enfim, enchi meu cartucho dentro do avião e troquei minha cânula dentro do avião. Que nojo, né? O terceiro perrengue diabético foi parcialmente
uma irresponsabilidade da minha parte, mas ao mesmo tempo também foi um perrengue, né? Eu tinha ido para uma academia, né, que era no prédio que eu morava, um pouquinho mais distante desse prédio que eu moro agora, e a academia era no terraço do apartamento. E aí, eu fui pra academia de boa, fui treinar, e quando eu voltei, eu tava com uma hipoglicemia. Só que era uma hipoglicemia leve, assim. Só que às vezes, gente, eu não sei o que acontece, não sei se acontece isso com vocês. Às vezes, uma hipoglicemia leve, a gente fica meio lesado. E às vezes, uma hipoglicemia pesada, a gente tá de boa. Enfim, eu tenho um pouquinho disso às vezes. É muito raro eu ficar meio tonta, sem entender muito o que tá acontecendo com hipoglicemia, mas às vezes acontece. E aí eu tive essa hipoglicemia pós-treino, tava sozinha em casa. Ao invés de eu corrigir com alguma coisa rápida, tipo pegar um copo d'água e colocar açúcar, a minha cabeça foi lá longe. E eu fiquei tipo uns 10 minutos, 15 minutos, eu acho, parada na frente da geladeira, pensando no que eu ia comer para corrigir minha hipoglicemia. E aí a idiota aqui teve a brilhante ideia de corrigir com uma banana amassada e pó de proteína. Gente, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Hipoglicemia não se corrige com proteína, não se corrige com coisas muito lentas, de lenta absorção. A banana é boa para corrigir a hipoglicemia, só que porque eu adicionei proteína, demorou muito mais tempo para minha glicemia subir. A glicemia ia subir sim, tá? Mas demorou muito mais tempo. Então eu fiquei com aquela sensação de tonta por muito tempo até a minha glicemia passar. E às vezes eu fico chocada com as coisas que eu faço quando eu tô em hipoglicemia. Eu não sei por que eu fui tacar proteína junto com a banana pra corrigir minha hipoglicemia. Mas eu fiz. E não deveria ter feito, porque, como eu falei pra vocês, proteínas e gorduras, quando a gente adiciona para uma correção de hipoglicemia, a gente acaba retardando muito a absorção desse carboidrato. Então, por isso que não é indicado a gente corrigir nossa hipoglicemia com chocolate, corrigir com bebida láctea, sabe? Tipo, com iogurte, essas coisas assim. Porque é muito lenta a absorção e vai fazer com que a gente prolongue o efeito da hipoglicemia, sabe? Essa sensação ruim que a gente fica de querer vomitar, de enjoo, de dor de cabeça, de fome o tempo inteiro. Então, não é legal mesmo você adicionar proteína nem gordura na correção da hipoglicemia. É legal você pegar um carboidrato simples, uma balinha, um gel, uma água com açúcar mesmo, talvez até um refrigerante simples, normal, pra corrigir, porque vai passar mais rápido essa hipoglicemia, né? Essa sensação ruim. Enfim, o quarto e último perrengue que eu passei sendo diabética foi o mais intenso da minha vida. Eu já contei essa história, acho que pra algumas pessoas que eu conheço que são diabéticas. E assim, gente, eu tenho memórias ruins desse dia até hoje, porque eu fiquei realmente muito assustada. E assim, não foi culpa minha, não foi uma irresponsabilidade da minha parte, foi uma coisa que aconteceu, que no passado eu tinha muitas enxaquecas, né? Eu não sei o que aconteceu, que assim, meus hábitos de vida mudaram muito. Então hoje em dia eu já não tenho, é muito raro mesmo eu ter enxaqueca. Só quando eu tenho, acontece às vezes disso que eu vou falar acontecer. Sempre que eu tenho enxaqueca muito forte, na verdade assim, sempre que eu tenho enxaqueca, elas são muito fortes. E eu tenho enjoo e alguns casos, dependendo do que aconteceu, do que eu comi antes, eu realmente chego a vomitar. E aí nesse dia eu tinha comido uma massa pesada, era uma maçona assim, bastante massa, era um pratão de massa, e tinha aplicado bastante insulina para esse pratão de massa e eu tive uma enxaqueca, né? A enxaqueca tava leve enquanto eu tava jantando e aí foi ficando pior até a hora que eu botei os bofs pra fora. Vomitei. E aí eu falei, nossa, eu injetei muita insulina para isso que eu comi. Eu vou ter uma hipoglicemia muito severa se eu não corrigir. E aí eu fui tentando corrigir, só que eu não conseguia parar de vomitar. E aí nessa época eu ainda não conhecia os medicamentos sublinguais, né, pra parar vômito, pra realmente parar esse enjoo, essa coisa de ficar botando tudo pra fora que você come. E aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu não tinha remédio pra enjoo, nenhum remédio tava parando, porque, por exemplo, o Dramin, que é um remédio que todo mundo conhece aí pra enjoo, eu colocava o comprimido na boca, quando eu tomava uma água pro comprimido descer, ele voltava. E aí não tava parando nada no meu estômago, nem água. E nesse dia eu tive a pior hipoglicemia desde o meu diagnóstico.
com diabetes, né? E foi uma hipoglicemia tão tensa que eu perdi mesmo os sentidos. Eu tava desmaiando, assim, no colo do meu marido. A gente cogitou chamar a ambulância, mas ia demorar muito, então a gente tinha que tentar, de qualquer forma, corrigir aquilo antes que eu desmaiasse, antes que eu perdesse efetivamente a consciência. E aí meu marido lembrou da dica da nossa endocrinologista na época de passar açúcar dentro da bochecha, né? De passar açúcar na gengiva e na bochecha, porque a nossa mucosa labial, ela absorve essa glicose tão rápido ou até mais rápido do que a ingestão efetiva das coisas. Então, meu marido ficou enfiando o dedo na minha boca com açúcar lá, passando mel na minha boca, até eu conseguir voltar à consciência, até eu conseguir acordar um pouquinho pra tentar botar mais coisa na minha boca pra eu não desmaiar. A minha glicemia chegou a 39, eu acho, 38, por aí, foi 30 alguma coisa, e eu realmente estava perdendo a consciência, e quando eu comecei a recobrar a consciência, eu comecei a entrar em desespero, porque realmente eu tava muito tensa, com medo de acontecer algo muito pior, né, de eu realmente desmaiar e chamar a ambulância, enfim. A gente conseguiu me fazer recuperar a consciência sem precisar de uma ambulância, e também a gente conseguiu tratar essa hipoglicemia que eu fiquei medindo conforme o tempo foi passando. Eu acordava de hora em hora para fazer a medição da glicemia, para caso ela estivesse caindo, eu corrigi de novo, até realmente eu consumi toda a quantidade de carboidrato que eu tinha vomitado e que eu já tinha aplicado insulina para isso. Foi um sufoco, foi muito tenso, foi um dos episódios mais traumáticos da minha vida, mas graças a Deus ficou tudo bem. E hoje em dia eu sempre tenho um remedinho sublingual comigo, independente de onde que eu vou, pra corrigir pra eu tomar caso eu sinta enjoo. Então, assim, quando eu começo a ter enxaqueca, que eu começo a ter um pouquinho de enjoo, o mínimo de enjoo possível, eu já tomo esse sublingual, porque ele não deixa chegar a efetivamente eu vomitar. Então, se caso acontece de eu ter enjoo, eu tomo esse remedinho pra evitar o vômito, pra não correr o risco de eu já ter aplicado insulina e vomitar tudo que eu comi, pra não acontecer de novo esse episódio. Então foi um perrengue, assim, eu acho que essa foi a história de perrengue mais tensa que já vivi na minha vida. Não desejo pra ninguém, não desejo viver isso novamente, então por isso eu sempre tô me preparando pra situações como essa, pra evitar esse tipo de coisa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Na semana que vem a gente vai ter um vídeo aqui com irresponsabilidades diabéticas. Ou seja, eu vou contar pra vocês todas as vezes em que eu fui irresponsável como diabética e fiz cagadinha. E que eu não recomendo vocês fazerem a mesma cagadinha que eu. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo clicando no botão vermelho escrito inscrever-se, porque todas as quartas-feiras nós falamos sobre diabetes. Curte, me segue em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!